Estou aqui para contar para vocês hoje esse vídeo sobre como encarar decisões erradas. Uma história que eu queria contar para vocês aconteceu comigo na travessia da Austrália até a Nova Zelândia. O mar começou a ficar muito grande, as ondas começaram a crescer, mas crescer muito. Uma onda oceânica normalmente tem 3, 4 metros de altura no máximo. E aquela região ali do Mar da Tasmânia, né, que fica entre a Nova Zelândia e a Austrália, o continente, o Oceano Pacífico bate na Austrália, muda de direção e com a correnteza que sobe por baixo da Austrália, aquelas ondas se tornam gigantescas e aí são ondas que passam 10, 15 metros. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falei, eu não sei se essa tempestade vai piorar, eu preciso dar uma descansada, eu vou descer, vou dar uma descansadinha de no máximo 50 minutos, 1 hora, e vou tentar voltar depois com mais energia, porque eu acho que esse negócio vai piorar. E baseado nesse cenário, eu tomei a decisão de colocar uma pessoa aqui que chamava Ingali, que era uma sueca que estava atravessando com a gente. Eu estava com o Andrezinho e estava com a Ingali. E expliquei para ela, ó, você tem 2 botõezinhos aqui, menos 10 e mais 10. Quando você escutar a onda estourar desse lado, você coloca mais 10. Quando você escutar a onda estourar desse lado, você coloca menos 10. E expliquei esse procedimento para ela e falei assim, ó, eu vou tentar descansar ali 40 minutos. Fica ligado aqui, sentar nessa hora, logicamente você está com colete amarrado, né? Você fica clipado ali, aqui tem rede, está tudo fechado. E a gente decidiu adotar esse procedimento. Eu fui tentar descansar e ela ficou aqui tocando o barco. E Ingali ficou aqui fora fazendo esse procedimento de mais 10, menos 10. Estamos ali com o parceiro ali passando ali no botinho, pescador, gente boa. E aí, meu irmão, já pescou aí? Não, tô querendo pescar. Vai jogar aí a tarrafa, é? Ó, pulou um bicho aí, ó. Aí não vale, né? Beleza. Então, a gente estava nessa situação de perigo, né? E eu fui descansar um pouco. Quando eu estava lá dentro, eu senti que o barco, a gente não conseguia, o barco rabiava para lá, rabiava para cá. E eu tive aquela sensação assim, falei, cara, foi uma decisão ruim. Volta lá e pega o timão, porque eu acho que não vai dar certo isso aí. E juro para vocês, os 5 minutos antes de eu levantar da cama, eu percebi que o barco dá para você sentir lá dentro, quando o barco vira para cá ou para cá. Eu escutei a onda estourando desse lado e a gente virou para o lado da onda. Essa onda de 15 metros de altura, o que estoura dela é só o pedacinho de cima, são 2, 3 metros de altura. Essa onda estourou, né? E como não tinha, imagine que o barco está aqui, uma onda de 15 metros, o mastro do barco tem 13 metros de altura, né? E quando essa onda estourou aqui do lado, o barco, em vez de virar, bater no mar e voltar, como não tinha mar, ele virou completamente. Então ele virou 270 graus. Quando a onda passou, o próprio fluxo da onda te puxa de volta. E a gente tomou esse que ele chama de capsize, né, em inglês, que no caso é uma capotada mesmo. O barco capotou e aí você imagina, pegar tudo que está lá dentro das coisas, imagina pegar a tua casa, vira ela de 270 graus para baixo, depois desvira ela de novo e continua chacoalhando aí por mais 2, 3 dias. O que eu podia fazer nessa situação, né? Eu podia tentar, tecnicamente a culpa foi dela, porque ela dobrou o barco pro lado errado. Mas assim, gerencialmente falando, a decisão errada foi minha, ou seja, eu coloquei uma pessoa deleguei, né, uma função, uma tarefa que a pessoa não tinha condições de executar. Então, no final da história, a culpa vai ser sempre do líder, né? Quando você toma uma decisão errada, a primeira coisa que você precisa fazer é assumir o erro. Não importa se foi você que estava no timão, não importa se foi você que fez exatamente aquela coisa errada, o líder, em última instância, ele precisa sempre assumir os erros da sua equipe como seus. Eu acho que esse é o primeiro aprendizado que eu tive, né, para poder começar a encarar a decisão errada. Uma decisão errada, ela tem consequências, né? E a consequência de uma decisão errada tomada pelo líder vai ser sempre do líder. Isso é importante, porque se você não assume o erro, você não aprende com o erro. Eu acho que é a segunda etapa quando você tem que justamente encarar a decisão errada. Você precisa primeiro dizer, pô, fui eu que errei, fui eu que coloquei ela no timão, porque o aprendizado é natural, né? Que no meu caso foi o seguinte, nunca mais na minha vida eu coloquei uma pessoa para ficar no timão que eu não tivesse certeza absoluta que podia assumir o timão naquela situação. Então, se eu não tivesse assumido o meu erro e dizer que o erro foi meu e sim o dela, ela mesma hora, coitada, ficou, não, desculpa, Cristiano, eu sei que o erro foi meu. Eu falei, de forma nenhuma, o erro foi meu, eu que não deveria ter colocado você nessa situação. E aí, quando você toma esse tipo de atitude com a sua equipe, e aí eu tô falando para gerentes, diretores, supervisores, cara, quando teu subordinado errar, não coloque a culpa no seu subordinado. Sabe por quê?
Porque primeiro ele vai olhar assim e falar, porra, esse cara pediu para fazer isso e eu não tinha condições, e ele vai lá e me culpa, ele vai olhar para você e vai falar que vai perceber que você não é um líder confiável. Então a primeira coisa que todo líder tem que fazer, pelo amor de Deus, é assumir os erros da sua equipe. Os erros da sua equipe são seus, a sua equipe é sua, você tem que assumir isso, não coloque a culpa no seu time, jamais. E a segunda etapa para você assumir, né, e ter um aprendizado real com essas decisões erradas, é você realmente parar e pensar, falar, pô, onde é que eu errei? Eu sei que fulano e tal fez uma grande besteira e tal, tudo bem, isso ele vai aprender do erro dele, eu quero saber o que eu como líder posso aprender. Então quando você assume o erro e você busca aprender com ele, aí você está no processo de encarar as decisões erradas de uma forma correta. Você tomar uma decisão equivocada e ficar querendo colocar a culpa da sua equipe, ou simplesmente não querer nem pensar e querer queimar a pessoa que fez aquilo e etc, dizer que a culpa não foi sua e tal, esse é o pior erro, porque você não vai evoluir como líder. Se você assumir e você aprender, tenha certeza que você vai ser um líder cada vez melhor. Beleza? Aquele abraço.